Pronto, está gravando, daqui a pouco a gente se vê. Até mais tarde.
Estou de volta, pessoal. Tudo bem? Conseguiram ler? Terminaram de ler O Perigo? Foi outra bomba, né? Tem um comentário aí de que eu joguei uma bomba na cabeça de vocês, né? E, vamos ver, alguém caiu, daqui a pouco vai entrar de novo. Conseguiram terminar, pessoal? Respondam aí. Eu já começo a conversa. Sim? Então vamos lá. Então a gente começa hoje o módulo 4, que são os animais, né, os bichos. Que conto maravilhoso. Ah, obrigado. Gostei, o pai vai gostar de saber os comentários. Que bom que você gostou desse aí. Então, são 4 contos, né, de animais, assim, 3 animais que marcaram a vida do autor e um outro que é fictício, que vocês vão ver para a semana que vem, que é bem legal também. O primeiro é o dia que Faísca morreu. Né? No dia que Faísca morreu. Então você já sabe que é sobre a morte de um bicho, que é um cachorro chamado Faísca. Os personagens, de novo, vocês estão vendo que a gente está vindo de uma. A do Faísca, sim, é baseada em fatos reais, não é que é verdadeira, ela é baseada em fatos reais. E a do. Todos esses animais aí, menos a Catarina, né? O, o Faísca, o Perigo, a Tatinha, todos eles existiram de verdade, né? Mas tem um pouco de ficção, sim, nas histórias, de imaginação. Mas, ó, eu lembro o nome de todos os cachorros. Tem o Barão, teve também, Barão, Natasha, Faísca, Perigo, Tostão, Briosa, que é mais recente, a Briosa eu conheci. Eu conheci os tataranetos dela, a Fernanda conheceu também. A Maga, o Leto e a... Não, a Maga não, a Maga cruzou. A Morena, Leto, Bravo. Mas, enfim, o narrador, né, que é o neto, que não tem nome, o vô e a avó, a Irene, que eu acho que era uma irmãzinha mais nova desse narrador, o Faísca, né, e os personagens ali secundários, que é o Barão, que é o outro cachorro mais velho, o Sorte Grande, que era vamos dizer assim, o agenciador de apostas do jogo do bicho. Né? Nós estamos falando um tempo antigo, que ele ia de casa em casa, ia na casa das pessoas para vender o bilhete, né? Quando ele não ia, o vô pedia ele na banquinha dele lá. E o Louco, que é um personagem que esses avós alimentavam, né? Dava comida para ele. Era um louco que passava andando na rua e ele ia lá para almoçar e jantar todo dia. Poucos personagens e a ação se passa toda num dia praticamente e no passado nas lembranças do vô. Então ele já começa a falar assim, no dia que o Faísca morreu foi a primeira vez que eu vi o vô chorar. A gente viu o vô chorar. Então, novamente, é aquele avô paterno, durão, mais ali, né, mais casca grossa, mas quando aquele cachorrinho favorito dele morreu, ele foi uma morte natural, foi uma morte super atropelada, ele chorou. Então é uma surpresa para os netos ver aquele avô chorando pela primeira vez, né? E ele vai lembrar, daí o narrador vai lembrar do Barão, né? Que o Perigo era quase tão antigo quanto o Barão, e o Barão era um cachorro mais velho ainda, né? Dos tempos lá dos cafezais, e dos tempos que o vô era caminhoneiro. E daí eu falo que tem traços autobiográficos, não, traços biográficos aí, porque se vocês lembrarem que eu falei que meus avós foram separados, não divorciaram, mas separados um tempo, e o vô foi ser caminhoneiro. Né? Então ele vai misturando essas histórias. Tá? O caminhoneiro, gente, no tempo do café, eles tinham que levar cachorro na carroceria, porque as pessoas roubavam, isso está falado aqui, né? O pessoal pulava na subida, escondido, eles ficavam escondidos nos barrancos, pulavam, jogava 2, 3, 4 sacas na estrada, aí antes do caminhão descer, quando o motorista já não via mais o que tinha acontecido, eles pulavam de volta para o barranco e tinha um jipe esperando para levar sacas de café. Lembrando que o café, nesse tempo, valia muito, né, era muito especulado. Então, saca de café era um negócio muito grande. Tá? Então, eles iam...
É ladrão, ladrão sem vergonha, né? Para ganhar um dinheirinho em cima do trabalho dos outros. Então ficava cachorro. E daí os caras, né, isso vai ser contado nos dois pontos, inclusive. Os bandidos começaram a ficar mais ousados. Então começaram a pular com navalha, com martelo, com facão, com arma de fogo. Mas isso a gente vai ver no outro. O barão pegou a época da navalha. Então deram uma navalhada no barão, só que o barão botou eles para correr, só que quase sangrou até morrer. Né? Foi tratado por um médico, não por um veterinário, porque na cidadezinha não tinha veterinário, e sobreviveu. Então o barão foi assim, um herói da família, né, dos cachorros ali. E ele morreu de velhinho, na casa desse nono, né, do vô, foi enterrado, botaram uma pedra em cima e tudo. E daí vocês veem a diferença, né? Tem um bicho, ele, tá, se eu não me engano. O Logan não está gostando dos contos porque a gente só fala de cachorro. Mas vai ter uma parte dos gatos aqui, inclusive. É... o Logan tá choramingando ali. E... Por que ele tá choramingando ali? Porque ele quer sair para brigar com os cachorros? Bom, quando o Barão morreu, foi uma morte natural, morreu de velhinho, o vô foi lá, chamou os netos, fez o enterro do bicho lá, tudo certinho, né? Enterro assim. Reputou o bichinho ali no quintal e ficou de boa, né? Ficou bem. Quando o Faísca morreu, né? Ele já estava mais velho, né? Você vai ficando mais mole também. E o Faísca morreu atropelado. E o Faísca era um companheirão, porque ele acompanhou tanto no tempo da carroceria, ainda filhotinho, da carroceria do caminhão, quanto depois, quando ele largou o caminhão e foi ter sítio e foi agenciador de terras. Então esse aí foi o nono mesmo, né? Sitiante, agenciador de terra, caminhoneiro. Caminhoneiro não sei se foi ele ou se foi o outro, ele também dirigiu o caminhão, mas foi. Não foi caminhoneiro, foi. Como é que fala? É tropeiro. Ele é diante do caminhão. E o. E daí o nono passa aquele dia lá triste, né? Lembrando, porque o Faísca acompanhava ele para todo lugar, ficava, ele ia sentar na praça lá com os outros velhos, o Faísca ia junto, ficava sentadinho embaixo do banco, aí ele mexia uma perna só, a outra ele deixava quietinho para não atrapalhar o cachorro, ele tinha um cantinho dele na sala da casa, onde ele ficava, a avó ficava escutando novela, né, porque naquele tempo era novela, nesse tempo aí, 50, né, era novela de rádio, era uma atrás da outra. E ele ficava lá, triste, né? E esse dia vai ser um dia que esse avô vai passar em luto, enlutado. Tá? Por quê? Porque existem vários níveis de luto. Aquele ali, a gente pode ter o luto por animal de estimação, luto pela perda de um emprego, luto por um trauma físico, né? Luto por entes queridos, tá? Né? Pessoas parentes mesmo, e luto pelos bichinhos. Então, o avô vai ficar sentado na varanda o dia inteiro ali, quieto, ou chorando em silêncio, ou quieto sem falar com ninguém. Esse vai ser o luto dele. E os netos ficam acompanhando o vô lá. O vô não quer almoçar. Aí os dois netos, né, a Irene e o narrador, não querem almoçar também. Querem, né, falar que estão tristes igual o vô, só que eles estão morrendo de fome. E a avó, e aí muda um pouco, né? Nesse conto, a gente sempre, nos contos anteriores, a gente sempre vê a avó mais molenga, mais sentimental, e o avô mais duro. Nesse é o avô que é mais mole e a avó é mais dura. Por quê? Porque ele sempre vai colocar um equilíbrio na relação desses avós. Né? Então, ele fica sem comer, aí ela vai falar assim, o vô não quer comer. Paciência. Mas o que a senhora vai fazer? Não vou fazer nada. Se ele quiser, ele sabe que eu estou aqui. Para isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para isso. Ou seja, para ser um apoio para ele, mas ela não pode ficar mimando ele. Né? Ela foi fazer as coisas dela, as obrigações, foi arrumar as coisas, foi fazer o seu tricôzinho lá escutando rádio, atenta. E lá pelas tantas crianças enjoaram de ficar ali com o vô, né? Deram almoço pro louco. Né? O louco percebeu que tinha uma coisa errada, viu que o cachorro tinha morrido. Falou assim, morreu, continuou comendo. E as crianças foram brincar lá no pé de manga. Nossa, aquele pé de manga na casa tinha pé de manga, tinha pé de ameixa, aquela ameixa amarela gostosa, era uma delícia. E se entupiram de comer manga, a avó serviu o café da tarde, eles foram lá e tinha pipoca, isso, não sei o que, broa, e comeram, né? Mataram a fome que ficaram do almoço, e o vô ainda estava lá. E daí a Irene começa a perguntar
se o vô parar de comer e não comer nunca mais, o que vai acontecer? Ela fala assim, vai morrer de fome. A vó fala. Daí a Irene, ela é muito novinha, ela tá na idade do porquê. Idade do porquê o quê? 3, 4 anos? 3 aninhos. Ela não pode perguntar por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê, por quê. Mas daí ali pro final da tarde, já anoitecendo, termina aquela fase do luto do nome. Ele vai, lava o rosto, né, lava a cara na pia. Isso aí tem um simbolismo, né? Porque você lava uma tristeza, lava algo e se renova, lava a alma. Você está renovado depois daquela água. Né? Então ele vai e ela fala assim, olha, eu vou fazer picadinho com o bife que sobrou do almoço. Ele fala, não, faz amanhã. Hoje eu quero bife novo e quero 2. E daí vai, põe mamão, põe laranja, e faz um prato grande, come já refeito, com o seu apetite de roça, que a avó fala. E daí chega o louco de novo, as crianças se alternavam, né, porque elas tinham um pouco de medo dele, daí uma hora era Irene, uma hora era o narrador, sei lá, o louco já tá mais feliz, vê que tá todo mundo feliz, né, fala é festa, porque serve 2 bifes para todo mundo, e é muito, muito bonita essa caridade desse casal, né, ali ajudando uma pessoa que é incapaz de cuidar de si. Mas enfim, isso é um detalhe dentro desse conto. E durante a janta, daí aí é interessante, porque a Irene começa a perguntar se o vô um dia morrer, e a avó só responde, todo mundo um dia vai morrer. Ah, mas a senhora também morrer? Também vou morrer. Ah, porque eu não sei quem vai morrer. Todo mundo morre. Né? E ela não consegue entender muito essa relação com a morte. Né? Ela fala, eu também vou morrer? A avó só responde, todo mundo morre um dia. Daí ela começa a chorar, e esgoelar, e ficar toda triste. Né? E a avó não dá bola e vai cuidar do tempo. É. Quem que é? Tchali ou ele mesmo? Eu? Na verdade, eu acho que era a Tchali novinha. Não sei, mas toda criança pergunta por quê. Enfim, e daí ela chora, 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 a avó deixa chorando até enjoar. Vai fazer a sobremesa, quando chega com a sobremesa a menina já tá, né, animada. E daí eu vou falar assim, ele morreu, mas me ensinou muita coisa, né? E quem é bom sempre deixa alguma coisa. Então não morre inteiramente. Tá falando das lembranças que as pessoas, né? Pessoa, cachorro, mas principalmente pessoa, na minha interpretação, deixa, né? E daí não morre. E o Faísca não morreu para ele, porque deixou lições para ele. Né? Deixou aquela lembrança que você tem do seu animal querido e tudo. E daí ele volta a rememorar e fala que no tempo em que ele foi corretor de terra, ele começou a trabalhar, trabalhar, trabalhar e viver só para trabalhar. E não tinha mais vida própria. E o Faísca sempre acompanhava ele nas viagens. Né? Ele ficava em sonho em hotel que aceitasse cachorro, saía vendendo terra para lá e para cá, vendendo não, né? Agenciando. Venda de terra para lá para todo lado, para o Paraná todo. E uma hora o bicho parou de ir. Ele estranhou e continuou indo sozinho. E o Faísca nunca mais foi. Um dia ele catou e desmaiou, caiu com a cara no prato de sopa, né? Jantando num hotel. Aí ele percebeu que ele estava trabalhando demais, era muito workaholic, né, que é o termo que a gente usa hoje. E daí ele viu que ele precisava pisar um pouco no freio, que o Faísca estava tentando avisá-lo, né, na cabeça dele, de que tinha que parar. Ele fala assim, que ele fala assim, cachorro, entre aspas, salvou minha vida, né? E ele fala que ele tinha muita gratidão ao Faísca por isso, né? E ele fica repetindo essa frase, quem é bom sempre deixa alguma coisa. Ou seja, deixa uma herança que não é uma herança material, mas é uma herança afetiva, espiritual, né? Algo que fica no nosso coração, nosso cheiro de inseto fedorento. Tá sentindo? Voltou. E no dia seguinte, né, as crianças acordam mais tarde e já tem um filhote correndo, cagando pela casa toda. Né? Eu falei assim, eu pus até entre as, cagando pela casa. E o avô estava todo alegre já, o avô de sempre. Sentiu? Não sei se é algum veneno que estão passando, tem cheiro de veneno isso aí. Mas se for para dengue, acho ótimo. Ou isso é cheio de borracha queimada, eu acho. Né?
Enfim, é uma história de luto pelos animais queridos, né? E essa lição que ele deixa para as crianças. Quem é bom sempre deixa alguma coisa. Né? Teve gente que interpretou esse conto como uma bomba atômica, né? Por causa da morte do cachorrinho. E o conto seguinte também é sobre a vida e a morte de um cachorrinho. Ele é mais assim, vamos dizer, mais desenvolvido na questão, né? Esse do Faísca, o foco dele é mais aquele momento do luto do avô pelo cachorro que ele gostava muito. Né? Agora é o luto também, né? Mas não vai, o foco não vai ser o luto, vai ser a lembrança, porque isso já aconteceu lá para frente. E é o próprio narrador que está falando sobre o seu cachorro, o cachorro que ele teve, quando também foi caminhoneiro na época do café, no tempo grande do café. Então, o narrador, os personagens são dois, o narrador e o perigo. Né? O narrador também não tem nome, e era um caminhoneiro do tempo do café, jovem, né, jovem, desmiolado, sem nada na cabeça, né, querendo ganhar muito dinheiro, e ganhava-se muito dinheiro mesmo nessa época. Tá? Quem ganhava dinheiro no café não era só o fazendeiro, não era todo mundo. Fazendeiro, peão, caminhoneiro, porque assim, girava muito dinheiro, a economia girava muito. Tá? O café enriqueceu muita gente. Então eu falei para vocês, naquele conto Uma História de Amor, por exemplo, peão que tinha a cabeça no lugar, ganhava dinheiro, mais dinheiro, comprava sítio, comprava fazenda e virava ele mesmo proprietário. Tá? Caminhoneiro também virava, às vezes, dono de frota. Celso Garcia Cid, ele se fez na vida assim, é o dono da Aviação Garcia e de sei lá quantas fazendas que distribui sêmen de boi para o Brasil inteiro. E é claro que foi Nelore por causa dele, né? Uhum. E ele fez isso antes do ciclo maior do café, mas o ciclo do café também acabou ajudando a carreira dele. Então, assim, o cara ganhando muito dinheiro, levando saca de café para lá e para cá, com um cachorro. E tem a história do nome dele, né? O nome dele era Perigo, porque ele era o mais espevitado, o mais encrenqueiro da turminha lá, da ninhada. Né? A dona falou assim, isso é um perigo. Daí ele fica negociando com ela, acho que o cachorro tá muito caro, se ele é tão ruim assim, né? Tem que fazer mais barato. Aí fica aquela pirraça, não sei o que, ele acaba comprando. Né? Por um quarto do preço que ela tinha oferecido. Ou não, acho que ela compra mais caro ainda, porque dá uma de machão, né? Pega, joga dinheiro na mão da mulher. Isso é bem do meu pai. Assim, ó, toma aqui, ó. Aí ele vê que ele tinha dado dinheiro até a mais do que ela tinha pedido, ela já. Agora o problema é seu. Já pagou, o cachorro é seu. Ele leva, o cachorro caga no casaco dele, no bolso do casaco, caga no quarto do hotel, caga no caminhão. Filhotinho caga um cheiro. E vai levando. Né? Então, enquanto ele é filhote, ele vai na cabine, depois ele começa a ir na carroceria. Né? Por ser cachorro vigia. E ele se torna um grande, assustava ladrão para todo lado. Né? Ele ganha o nome, o motorista ganha o nome de dois cachorros, né? Porque tinha um cachorrinho lá no chassi, ali na frente, e o cachorro atrás, né? O cachorro na carroceria. Então ele era igual a Faísca, descia, mijava nas árvores, né? Assustava todo mundo, tinha gente estranha, suspeita, ele latia e botava todos os ladrões para correr. Até o momento em que os ladrões começam a usar navalha. Na primeira ele vai, na segunda ele vai, uma hora ele toma uma navalhada no lado, e é uma história parecida com a do Faísca. Por isso que eu acho que essa história deve ter acontecido com o meu avô. Tá? O Faísca provavelmente foi um cachorro do meu avô quando ele era caminhoneiro, e o Faísca não, o Perigo. E como a avó também tem lembrança do Perigo, provavelmente depois que eles reconciliaram, ele voltou para casa com o Perigo ainda. Né? Então o Perigo não morreu na estrada. Isso aí já é a parte que eu falo, é a parte da invenção. Então, a partir de fatos reais, ele inventa outros. Então, tomou navalhada, se sarou, aí depois tomou martelada, se sarou, aí depois teve os caras que chegaram com um facão e ele não só botou os caras para correr, arrancou sangue dos bandidos, como ficou com o facão de troféu para ele. Né? E daí passa, e ele ficava, não deixava ninguém chegar perto do facão, o facão ficava ali que era o seu troféu, né? Sua recompensa, sua medalha. Enfim, só que os bandidos vão ficando mais ousados, né? E começam a atacar com arma de fogo. E o pessoal já tinha gente com segurança mesmo armado nas carrocerias ou colocando lona com arame farpado, enfim. Só dava um trabalho e continuou com seu caminhãozinho lá, o seu Mack, né? Até que um dia deram tiro
atiraram no Faísca, mesmo assim ele botou os caras para correr, arrancou sangue deles, mas ele acabou morrendo. Né? E o Faísca não, o Perigo. Né? E depois daquilo, ele enterra o... E é bonito isso, né? Ele enterra o Perigo no barranco perto onde ele morreu, enterra o facão junto, né? E daí ele fala, vende caminhão e nunca mais tomou café na vida. Né? Pegou trauma daquela situação. E ele se apegou tanto ao bichinho, e ele fala, né, que era ele o bichinho, né? Ele não tinha mais ninguém, não tinha mulher, não tinha... Era só os dois na vida aí, na juventude dele, devia ser um cara de uns 20 e tantos anos aí na história, né, querendo fazer sua vida. E mudou de rumo e foi embora. E falou que, aí no fim ele fala, no começo ele fala que ele não teve um cachorro, ele viveu com um cachorro. E realmente, né, ele viveu com um cachorro o tempo inteiro do lado dele. Deixa eu ver. Fala aqui, perigo, perigo. Ah, esses dois contos, gente, eles foram. Eu tirei desse livro aqui que é o Bicho Gente. A gente já leu o conto dele aqui, se não me engano. Tá? Mas o Faísca é da década de 80, dos meninos crescem, né? E o Perigo é da década de 90. Ele escreveu para esse livro. Vamos ver. O Tubarão, Precioso Líquido, Comida de Arara, Perigo. Vamos ver. E o Terrei no alto do barranco, abrindo a cova com o enxadão e jogando fora o café de uma saca para embrulhar Perigo junto com o facão e o martelo. Ah, o martelo também, eram dois troféus, né? Era o martelo e o facão que ficaram lá de medalha dele. Um de cada salto. Da navalha não chegou a ficar. Vendi o caminhão, nunca mais tomei café. Tirei do chassi, guardei o cachorrinho de metal e quando perguntam o que é, digo que é uma medalha. A medalha de guerra de um... O nome ruim? Secou a garganta. De um amigo que... Eu falo demais, gente. De um amigo que morreu por mim. Né? Que foi? É bonito, né? Então, esses contos são bem mais leves do que alguns que a gente leu lá, principalmente no primeiro módulo. Tá? São histórias sobre animais queridos, né? E de gente contando sobre, na verdade, um narrador observador ali, né? Contando do luto do avô, e outro narrador contando a história que ele viveu com esse animal. Então, ela acaba sendo mais envolvente, porque você se coloca no lugar desse narrador. Você vai vendo as coisas pela visão dele. Tá? Mas eu considero, por exemplo, que o dia que o Faísca morreu é mais profundo. Por quê? Porque trata da questão do luto ali no meio daquela família. Né? Os dois netos, a avó e o avô, a relação dos dois, o equilíbrio, né? A caridade. Então, eu acho que... eu acabei não falando de Sorte Grande, né? O Sorte Grande aparece ali e era o vendedor do jogo do bicho. E no dia seguinte o vô vai e joga no cachorro e parece que dá o cachorro. Então, como se as coisas se renovassem. Tá? Mortes de animais são mais tristes do que muito ser humano? É, assim, por exemplo, a vida humana vale mais que os animais. Tá? Essa é uma verdade, vamos dizer, ontológica. Ontológica, assim, é a verdade da ordem das coisas no mundo. Mas, assim, por exemplo, um ser humano que você não conhece, que você nunca viu, e que você não sabe que morreu, é claro que você vai sentir a morte do seu cachorro, do seu gato, e talvez não sinta tanto por ele. Mas perder os pais, perder o filho, perder o irmão, perder, sabe, um amigo querido, dentro da ordem das coisas, é uma perda muito maior, é uma perda muito mais significativa. Né? Você vê que, por exemplo, o avô, o nono, ele ficou um dia inteiro de luto, com uma manhã e uma tarde de luto. Né? No dia seguinte ele já arrumou outro cachorrinho. Que é assim, quem gosta e quer ter bicho, é a ordem natural das coisas. Agora, se, por exemplo, morresse a nona, ele não ia arrumar outra nona. Podia até arrumar outra esposa e tudo, mas a nona era só ela que existia. Né? Morreu a mãe, não tem outra mãe que você possa arrumar. Morreu seu filho, você pode ter outros filhos. Mas aquele filho é carne da sua carne que foi embora. Então, sim, os filmes de morte de animais fazem chorar muito, porque eles são feitos para isso, né?
em filmes e contos? Mais ou menos. Porque existem filmes de trauma, de perda de filhos, de perda de pais também. Né? Mas eu entendo o que você quis dizer. Tá? Mas deixa eu perguntar para vocês aí, de maneira geral. Gostaram dos contos, apesar de serem tristes, né? Gostaram? Essa narrativa dele é sempre muito dinâmica, né? Você vai lendo, lendo, lendo e não vê o tempo passar. Não vê quando você terminou. Né? Então foram 2 contos de luto por cachorro, né? Inclusive os contos da semana que vem continuarão sendo desse livro. Um deles, que vocês vão ler em casa, não vai ser sobre cachorro, vai ser sobre um animalzinho inusitado. Está aqui na capa, né? E dei spoiler já. E o outro, grande parte de vocês já leu, né? Quando eu fiz a propaganda do projeto, que é o Tatinha. Podem reler semana que vem, né? Vou soltar ele para vocês relerem ou lerem, quem não leu. Né? E o Tatinha tem a ver com este que vos fala. Ela era minha cachorra. Na verdade, ela era cachorra da minha irmã. Quando a Tatinha chegou na casa dos meus pais, eu nem era nascido ainda. Mas isso a gente vai falar semana que vem. Amo cada vez mais os contos do Domingos. Muito legal. E aí, mais alguém quer falar? Só a Júlia está falando hoje. O que vocês acharam dos contos? Tem alguma crítica, alguma dúvida de vocabulário? Vocabulário não, que é bem tranquilo dele, né? Gostou dos contos? Eu gosto dessa ambientação, das agulhas de osso, das radionovelas, da nona lá, e a nona chorando nas novelas. Né, das crianças falavam assim, mas a nona chorava na novela, o estranho era ver o nono chorando. Sem dúvida nenhuma até agora. E, a Júlia está participativa. Tem uma dúvida, qual seria essa dúvida? Ele fala que enterrou o perigo. Sim, enterrou num barranco. Damos contos sobre animais para eles fazerem lembrar de todos que já passaram na minha vida. Então, amei esses contos. Legal. Nicole Mariani. Então, sim, ele fala que enterrou o perigo. Ele enterrou junto com os objetos que usaram para matar ele. Sim, porque esses objetos... Não. Esses objetos foram os objetos com que eles tentaram matar 2 vezes. Lembra? Foi uma vez ele tomou navalhada, na outra vez ele tomou martelada, só que e na outra vez eles atacaram com um facão, né? Só que tanto na vez da navalhada, quanto na vez da martelada, quanto na vez do facão, ele botou os bandidos para correr. Só que só que ele levou cicatriz de guerra ali, né? Ele ficou com cicatriz de guerra. Estou tentando aceitar uma pessoa que não estou achando, não. Ter caído. Não é que ele enterrou com os objetos que usaram para matar, para tentar matar. E como ele botou eles para correr, enfrentou, né? O Perigo é o herói da história. E ele foi um guerreiro. Então, aí ele, o próprio Perigo, pegou aqueles objetos e colocou no lugar da carroceria, como se fosse, esse é o meu troféu, essa é a minha medalha. Né? Eu fiz o meu serviço, eu combati os bandidos, peguei o facão de um, peguei o martelo do outro, e agora esse facão e esse martelo são meus. Né? Eram as medalhas dele, medalha, vamos dizer, de honra ao mérito. Então, sim, simbolizar que ele foi um guerreiro, sim, porque são símbolos das coisas que ele fez pelo dono, que ele fez a serviço do seu dono, né? Do seu mestre, vamos dizer assim. Que é como os cachorros veem os seus... O gato, ele se vê como mestre e você o servo dele. O cachorro é diferente, o cachorro é o contrário. Mas hoje o Logan caçou um sapo aqui em casa. Caçou o sapo coacoado e eu levei pro bosque. Oi? Nosso herói. Depois a Fernanda foi lavar a boca dele. Deveria ter ficado com esse troféu também. Sim,
né? Porque era um objeto dele. Então, assim, ele falou assim, enterrou o herói, né, com sua medalha, com as suas 2 medalhas, né, de honra ao mérito. Certinho. Mais alguém tem algo para alguma colocação para fazer? Deixa eu ver. Não? Alguém que chegou bem no finzinho aqui foi o Samuel. Certinho, gente? Bom, então, já que não há mais colocações, quem quiser pode escrever enquanto isso. Para a semana que vem, vocês vão ler um conto que está nesse mesmo livro que chama Catarina Rodrigues da Silva. É um conto mais incomum, mais engraçadinho. Mas ele é triste também. Triste e alegre, triste e feliz ao mesmo tempo. Acontece coisas tristes, acontece coisas boas. Tá? Ele é longo, por isso que eu vou dar para vocês lerem em casa e trazerem lido. Tá? Mas é uma história bonita, vocês vão gostar. E daí, no dia do encontro, vocês vão ler ou reler o Tatinha. É um conto curtinho e bem bonito. Tá? Vamos ver. Ok? Nenhuma outra observação? Então, vou encerrar. Beleza, gente? Então, depois eu vou colocar lá no grupo, né, o conto para a semana que vem, fazer a enquete de qual vocês mais gostaram dessa semana, tá bom? E agradeço a presença de todos, a participação intensa aqui, ok? E a gente se vê semana que vem, certinho, pessoal? Vou encerrar a gravação. Boa noite e bom descanso.